Nesse momento eu quero convidar a você para nós fazermos uma pequena reflexão na palavra do Senhor, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 15, e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós gostaríamos de poder compartilhar com os nossos queridos irmãos, com você que está aí acompanhando e cultuando a Deus juntamente conosco, esta palavra que tem como o tema, ligados na videira. Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, já no final da sua missão aqui na face da terra, ele disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E então apanham-no, lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei aquilo que quiserem, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que estes, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis aquilo que eu vos mando. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que há de fazer o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vô-la conceda. Amém? Vamos neste momento, irmãos, orarmos a Deus e clamarmos pela presença manifesta do seu Espírito Santo, assim como cremos que Ele já se faz presente aqui nesse local, aí na sua casa, tem nos ajudado a entendermos essa lição tão linda e maravilhosa que foi explanada. Vamos pedir para que Ele continue nos dando a sua palavra nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela vida, meu Deus, pela saúde e por toda a provisão que o Senhor tem dado a cada um dos teus servos e teus filhos. E nesse momento também importante do culto a Ti, ó Deus, nós queremos que o Senhor venha falar aos corações de cada um dos teus servos, aos corações de cada um dos teus filhos, aos nossos corações nessa manhã. E pedimos a Ti, ó Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nosso querido professor, que Tu nos dê a Tua palavra, Senhor, que Tu nos dê a revelação, a iluminação em nossa mente e coração para compreendermos qual seja
a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, o Pai, para a vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Aleluia. Ligados à videira. Eu acredito que todos nós sabemos e conhecemos o que é uma videira. A videira nada mais é do que uma planta que produz as uvas, né? Podemos dizer assim, de maneira muito popular, muito simples, a planta que produz uvas, né? É o pé de uva, vamos dizer assim. E Jesus Cristo, como sabemos, irmãos, ele sempre utilizava, vamos dizer assim, coisas do seu tempo presente, plantas, animais, situações do cotidiano aonde ele vivia, para trazer mensagens maravilhosas e poderosas aos seus discípulos, e assim ele fez e continua fazendo comigo e também com você. O cultivo dos vinhedos era algo muito importante nos tempos de Jesus, porque a uva, né, juntamente assim com a videira, com o trigo, com a cevada e com os cereais, era aquilo que proporcionava alimento, sustento e também proporcionava aí recursos econômicos para o povo de Israel, para o povo judeu. Jesus ele sempre recorre então a essas imagens. E aqui, nesta passagem, em Jesus orientando os seus discípulos, dizendo que ele mesmo, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Nós vemos aqui 4 elementos nessa história tão maravilhosa que Jesus Cristo tem trazido e tem explanado aos seus discípulos, que nos traz aí ensinamentos e lições maravilhosas. Nós vemos aqui o primeiro elemento, a videira. Nós vemos o segundo elemento aqui, os ramos. Nós vemos aqui o terceiro elemento, o agricultor, e nós vemos aqui o quarto elemento, os frutos. E como nós temos dito aqui, os 4 elementos, primeiramente iniciando com a videira, como já dissemos, a videira é aquela planta que produz as uvas, a uva trazendo como alimento, tem aí as suas propriedades, né, benéficas para o organismo. Sabemos que o suco da uva, né, a própria uva, é de muita serventia e de muita valia para o organismo. Ela alimenta, ela nutre. Existem algumas substâncias que estão contidas nessa fruta tão saborosa, que tem vários tipos, que podem até mesmo prevenir o aparecimento de algumas doenças, que pode trazer aí prevenção para algumas espécies de doenças. O próprio suco da uva, o vinho, biblicamente falando, ele nos traz aí um símbolo de alegria, de regozijo, um símbolo de festa, realmente um símbolo de grande e plena alegria. E Jesus, então, ele mostra aos seus discípulos que ele sim é a videira verdadeira. Mas por que Jesus disse aos seus discípulos que ele era a videira verdadeira? Porque o seu próprio povo, o povo que Deus havia levantado, o povo de Israel, havia sido convidado para ser esta videira. Mas, infelizmente, se distanciando de Deus, abrindo mão da presença do Senhor, Israel então se tornou uma videira que não produziu frutos bons, que não produziu essas uvas com essas propriedades nutritivas, benéficas, que traria então não somente alimentação às nações, mas também traria saúde e traria então aí a salvação às outras nações. Israel então se torna uma videira brava, se torna então ali uma árvore que muitos não conhecem, mas se torna ali o zambuzeiro, ou seja, uma árvore que produz frutos que não tem nenhum tipo de aproveitamento. Quem nos fala isso, irmãos, e nos revela isso é o próprio Espírito Santo, através do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, registrado ali a partir do capítulo 5 e o versículo 1 em diante. Israel, então, como nação, ela não atende o chamado de Deus para ser remédio para os outros povos e se torna essa videira má.
Então o Senhor Jesus Cristo, como diz o texto da palavra, vindo então à plenitude dos tempos, ele se revela aos seus discípulos, ao seu povo, aqueles que deveriam o aceitar, não o aceitam, o rejeitam, o desprezam, mas aqueles que o aceitam, ele então traz à luz e se mostra como a videira verdadeira, como aquela planta que produz uvas e frutos sadios, e aqueles que então estão unidos e ligados a ele, poderão também experimentar da sua essência, poderão experimentar da sua vida, poderão viver muito parecidamente com aquilo que ele deseja que nós vivamos. O propósito de Jesus Cristo é que nós tenhamos uma vida muito semelhante à vida dele. Isso é possível sim, irmãos, e é necessário, mas nós vemos que existem alguns elementos, algumas situações que nos levam então a termos essa vida próximas à vida de Jesus Cristo, porque o próprio apóstolo Paulo mesmo disse: sede, pois, irmãos, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo nos mostra que ele imitava as atitudes, as ações, os atos, o amor, a essência, o caráter de Jesus Cristo, e assim como ele era um imitador de Jesus, ele nos conclama a também nós sermos um imitador. Mas para que nós possamos ser esses imitadores, nós devemos estar ligados à videira verdadeira, que é então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aqui dois elementos, irmãos: vemos a videira como sendo Jesus Cristo, e vemos então os ramos, conforme está registrada aí em João, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós somos os ramos, nós seres humanos, criaturas de Deus, somos considerados como feitura das mãos do Senhor, somos esses ramos. Jesus, ele é a origem, ele é a planta principal, e nós precisamos estar enxertados nessa videira, nós devemos estar enxertados nessa planta principal, para que obtemos dela a sua seiva, ou seja, a sua essência, os nutrientes que advêm da planta principal e que vão afluindo a partir de ramos e vai chegando até a cada um de nós. O apóstolo Paulo também nos fala, irmãos, e nos mostra, fazendo uma comparação da nossa dependência como seres humanos de Deus, da nossa dependência como seres humanos da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para termos uma vida frutífera e plena sobre a face da terra, uma vida que realmente agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo nos compara como um corpo, e Jesus Cristo como a cabeça do corpo. Nós conhecemos e sabemos que o corpo, por mais bonito que ele seja, por mais saudável que ele seja, por mais formoso que ele seja, mas ele essencialmente é governado, todas as suas funções, todos os seus metabolismos, todos os seus órgãos internos, todos os seus movimentos são o quê? Coordenados pela cabeça, pelo cérebro. Nós sabemos muito bem que o nosso caminhar, o nosso andar, os nossos órgãos internos funcionam por comandos que advêm do cérebro, que perfluem pela nossa coluna e vai até os membros. Assim é mesmo a vida da igreja, do corpo de Cristo, de cada um de nós. Somos como membros ligados a esse corpo, somos assim como as varas que estão ligados à videira verdadeira. E para que nós venhamos produzir movimento, para que esses movimentos sejam convertidos em ações, nós devemos estar bem organizados, bem arregimentados, e obviamente obedecendo a todos os comandos que vêm do cérebro, que vêm da cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele nos mostra isso, irmãos, essa metáfora do corpo e da cabeça, e você pode buscar esse registro na palavra em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, você pode ler todo o capítulo, você vai entender bem o contexto que fala. E ele fala assim: mesmo nós sendo muitos membros, mesmo nós sendo muitos tipos e espécies de membros, somos reduzidos a um único corpo. Reduzidos não, somos unidos a um único corpo. E nós vemos aqui, irmãos, que no corpo de Jesus, assim como as varas que estão ligadas à videira, os ramos que estão ligados na videira, cada um tem tamanhos diferentes, cada um tem espécies diferentes, cada um tem funções diferentes.
O apóstolo Paulo, mesmo usando essa metáfora, nos fala, o corpo, ele não pode, as suas partes, dizer umas contra as outras. O ouvido não pode dizer contra o nariz contra o ouvido, ou contra os pés contra as mãos, mas cada um deles desenvolve uma função específica, ou seja, um depende do outro para que viva uma vida plena. Aqueles irmãos que porventura estão nos ouvindo nessa manhã, ou se de repente não estão passando por essa situação, ou conhecem alguém que passa por essa situação, quando você tem alguma deficiência no seu corpo, seja ela de mobilidade, seja ela de qualquer espécie que seja uma deficiência auditiva, visual, seja uma deficiência de mobilidade, nós sabemos tamanha dificuldade, não somente para aquele órgão especificamente afetado, mas qual a dificuldade que é imprimido em todo o corpo. Se uma pessoa tem uma dificuldade visual, podemos dizer assim, ela tem grande dificuldade em se locomover, em ser levada de um lado para o outro, por conta de um problema que afetou muitas vezes os olhos. Se a pessoa tem um membro do seu corpo que fora amputado, também essa mobilidade, essa ação ficará restrita, ficará limitada. Então, diante, irmãos, do corpo de Jesus Cristo, diante da videira, todos nós somos nivelados de maneira iguais, não há melhores ou piores, todos nós trabalhamos para um bem comum. Esse é o segredo da comunhão, esse é o segredo da videira verdadeira e dos seus ramos que estão ligados uns aos outros. Todos nós recebemos, irmãos, de uma mesma árvore, todos nós recebemos o comando de uma única e mesma cabeça. Todos nós somos nutridos, somos cuidados, somos alimentados e somos organizados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É onde nós, irmãos, nós como seres humanos, muitas vezes convencionamos o valor. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos, esse sim tem mais valor, ou o outro, não, esse me parece que não tem muito valor. Não, não é assim. Isso são convenções e conveniências humanas. Mas diante de Deus, todos nós, irmãos, somos um único corpo, e unidos então, produzimos o quê? Movimento, produzimos um bom crescimento para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa união com Cristo, irmãos, é uma união viva. Eu e você estamos ligados através da vida, e essa vida, irmãos, é o quê? A seiva. A seiva, ela vem pelo galho, o tronco principal, e vai perfluindo para os ramos. Se você pegar e podar um ramo e tirar ele da árvore principal e deixar ele num local, você verá que por um tempo ele ainda permanecerá viçoso, verde, bonito, mas apenas por um pequeno tempo. Se você volta no dia seguinte, você vai ver que as folhas já estão murchando, que já estão perdendo o frescor, o brilho, a sua cor bonita e intensa. Se você voltar daí uma semana, você perceberá que elas já estão todas retorcidas, que o galho já está feio. Se você voltar daí mais um tempo, já estará tudo seco, morto, sem vida. Assim somos eu e você. Jesus Cristo, Ele é a nossa vida. A nossa função como varas é o que? É nós podermos, então, produzirmos alguma coisa boa. Aquele que proporciona, irmãos, essa vida para nós, essa seiva que nós dissemos, é o Espírito Santo. Jesus, irmãos, não, vamos dizer assim, não de uma maneira não organizada, mas de uma maneira muito organizada e conveniente. No capítulo 16, Jesus Cristo nos fala a respeito da missão do Consolador, do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem traz vida, é o Espírito Santo quem traz essa nutrição. Eu e você só poderemos frutificar nas nossas vidas para a glória de Deus, para o serviço do Senhor e para o bem do nosso próximo, se o Espírito de Deus estiver dentro de nós.
Portanto, é importante nós estarmos ligados em Jesus, porque é Ele quem tem nos dado o seu Espírito Santo. Ele disse: eu vou ao Pai e vou enviar o outro Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo vai convencer-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, é quem produz em nós o seu fruto. A nossa tendência, irmãos, desligados de Cristo, desligados da videira, é nós secarmos, é nós definharmos, é nós perdermos a vida, é nós nos tornarmos algo que é repugnante. Mas quando nós estamos ligados em Jesus, nós somos vistosos, nós somos bonitos, nós refletimos a glória de Deus através das nossas obras, das nossas ações, e através da atuação do Espírito Santo em mim e em você. Aonde é o Espírito de Deus, irmãos, aí já não há mais medo. Aonde é o Espírito Santo de Deus, aí há uma perfeita comunhão com Jesus Cristo, com o Pai. Ligados na videira verdadeira, nós temos união e comunhão, não somente entre nós e o nosso próximo, mas união perfeita entre nós e Jesus Cristo. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: olha, eu já não chamo vocês mais de servos, porque o servo não conhece e não sabe aquilo que o seu Senhor ele está executando ou que ele está planejando, mas eu vos chamo de amigos. Olha só o privilégio, irmãos. Jesus Cristo tem nos chamado de amigos. Mas o que é um amigo? Um amigo é aquele que você tem um bom relacionamento, uma comunhão íntima, é aquele que você confidencia muitos segredos, é aquele que te escuta, é aquele que te puxa a orelha muitas vezes, é aquele que te dá um bom conselho, é aquele que realmente não está preocupado apenas em agradá-lo, apenas em bajular, mas aquele que está preocupado em sua vida ser uma vida útil e próspera para a glória de Deus. Ligados na videira, nós somos considerados, irmãos, como aqueles que estão perfeitamente unidos entre um e o outro, como já dissemos. E aí nós temos várias outras metáforas: o corpo e os membros, a noiva e o noivo, onde nós, Igreja de Cristo, somos a noiva e Jesus Cristo, Ele é o noivo. Assim como o pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse isso momentos antes desse texto que está registrado em João 15, ele disse lá em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele mesmo repete essa mesma fala, esse mesmo sentido, aqui no capítulo 15, e o versículo de número 9 ou 10, ele disse assim: não há maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entendemos então, irmãos, a nossa fragilidade, então quando nós entendemos que somos frágeis e que não podemos viver desligados da videira verdadeira, quando nós entendemos que se ficarmos desligados da videira, vamos morrer, vamos perecer, vamos secar, nós valorizamos muito mais essa comunhão e essa união com Jesus Cristo. Nós desejaremos muito mais permanecermos ligados com Jesus. Quando você entende isso e você olha para você e fala: meu Deus, eu sou realmente frágil, e você entende a fala de Jesus em João 15:5, que ele fala: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada, sem mim nada vocês podem fazer. Então nós sentimos a necessidade, irmãos, a necessidade plena de estarmos em comunhão com Jesus. Quando o Espírito Santo ele nos ilumina na nossa mente, e isso, irmãos, essa verdade, nós vamos dizer assim: eu não sei como eu consegui viver longe de nosso Senhor, longe do meu Mestre, longe da videira verdadeira. E eu quero te dizer, mesmo que você esteja se considerando como um ramo desligado, seco, todo torto, sem brilho, sem vida, eu quero te dizer em nome de Jesus, que se você for ligado e enxertado com Jesus, mesmo que você estiver seco, a seiva, o Espírito então perfluirá para a tua vida, e o Espírito então trará vida àquilo que está morto, e ressuscitará as tuas esperanças para a glória de Deus.
A palavra-chave, então, aqui nesses textos é permanecer, porque Jesus Cristo mesmo repete diversas e diversas vezes: permaneçam, permaneça, permanecer. É necessário que vocês permaneçam em mim para que vocês tenham vida. Manter a comunhão com Cristo, irmãos. Permanecer é manter a comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalhe nas nossas vidas e por meio das nossas vidas, para que nós venhamos, então, produzir frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesse processo, irmãos, nada venha nos impedir. Que nesse processo de produção de frutos, nada venha nos impedir. Só que muitas vezes nós precisamos de uma limpeza. Jesus mesmo disse: olha, o ramo que não produz fruto será cortado, mas aquele que produz fruto será limpo, será podado, será tirado as arestas, e esse então produzirá muitos e muitos mais frutos. Os irmãos que conhecem como funciona a produção das uvas, sabem que em uma parreira de uvas, numa videira, de tempos em tempos existe um profissional muito hábil e habilidoso, que é o podador. Ele vai cortando aquelas pequenas imperfeições, ele vai tirando aquelas pragas, aqueles parasitas que tiram a força dos ramos. Ele vai trazendo ali uma remodelação, vai trazendo ali uma reformulação, vai tirando aquilo que não presta, para que o ramo possa produzir um fruto bonito, sadio e suculento, e as uvas se tornem mais e mais belas e mais saborosas. Mas eu quero te dizer que isso nem muitas vezes é muito fácil. Esse processo muitas vezes é um processo doloroso, mas aquele que faz o processo, irmãos, que é Deus, que é o agricultor, Ele somente tem o poder para nos podar. Deus somente, como o agricultor, Jesus Cristo mesmo, Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, mas o meu Pai, Ele é o agricultor, ou seja, Ele é o mestre, Ele é aquele que traz realmente o cuidado com a videira. Somente Deus, irmãos, tem a capacidade, o poder e a autoridade para nos trazer a poda necessária para as nossas vidas. Portanto, irmãos, coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida da videira, é Ele quem limpa, é Ele quem poda para que a produção aumente. O processo, às vezes, como já dissemos, é doloroso, mas é grandemente útil para uma maior produção. O maior julgamento para as nossas vidas é nós estarmos por conta, irmãos. O maior julgamento é quando nós estamos desligados da videira, quando nós somos retirados da videira, quando nós não aceitamos o cuidado do agricultor. Mas se nós aceitamos o cuidado do agricultor e ele nos enxerta na videira, que é a vida do seu filho, e o Espírito Santo, ele começa então a ser perfluído através de Jesus Cristo até nós, porque é Ele quem tem nos dado do seu Espírito, então nós vamos produzir muito fruto. O fruto, irmãos, é o resultado de uma vida ligada em Jesus Cristo. Aí você pode dizer: mas uma máquina, um robô bem ajustado, ele produz muitos resultados, mas isso é um resultado morto, um resultado sem vitalidade. Nós não somos máquinas, não somos robôs, nós somos seres humanos, irmãos. Somos vidas preciosas que a videira se entregou por mim e por você. A palavra fala que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. O apóstolo Tiago, ali na sua epístola, Tiago 1,17, ele nos diz isso. Nós não somos nenhuma máquina, nenhum robô, nós somos organismos vivos, irmãos. Nós somos organismos vivos que podem produzir frutos, sim. Uma árvore sem frutos, ela não serve para nada. Jesus Cristo mesmo, em um dado momento da sua vida, andando com seus discípulos, ele chega até uma determinada árvore, ele procura nela frutos, ele vê então que aquela árvore não possuía nenhum fruto. E era, obviamente, o tempo dos frutos daquela determinada árvore, mas ela não tinha nenhum fruto. Jesus então amaldiçoa aquela árvore, e ela então seca e morre. Nós não queremos ser, irmãos, árvores secas, nós queremos ser árvores que produzem.
E como já dissemos, é um processo que nós passamos na nossa vida, de cuidado, de poda, de carinho da parte do agricultor para cada um de nós, de recebermos a seiva que é perfluída da videira para os ramos, de recebermos o Espírito de Deus e Ele ser o nosso companheiro, Ele ser o nosso amigo, Ele ser o nosso orientador, aquele que nos conduz à vontade de Cristo Jesus. Esse é um processo contínuo, é como o sábio nos diz em Provérbios, no capítulo 4, e o versículo de número 18, que nós somos como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando, 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 e o sol vai subindo, até que ele possa estar a pino, e se apresente como o dia perfeito. Você pode dizer então aqui quais são os tipos de frutos? São vários, irmãos. Nós temos uma vida pautada na vontade e na obediência de Jesus Cristo. Jesus falou assim: se vocês me amam de verdade, vocês obedecem os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardam a minha vontade, vocês ouvem a minha vontade e executam a minha vontade. Se vocês me amam, vocês levam pessoas a Jesus Cristo. Quando nós produzimos frutos, irmãos, nós mesmos estamos inseridos aí, vamos dizer assim, nessas verdades. Quando nós produzimos frutos, nós crescemos em santidade e obediência a Deus. Produzimos frutos quando nós temos uma vida consagrada ao Senhor Jesus Cristo. Produzimos fruto, irmãos, quando nós vivemos o fruto do Espírito em nós, quando nós temos o Espírito Santo em nós e assim vivemos o seu fruto. Produzimos fruto como vivemos uma vida conforme os moldes e o caráter de Jesus, produzindo boas obras e um serviço útil para a glória de Deus. Finalizando, irmãos, privilégio é nós permanecermos em Cristo, e a responsabilidade é nós produzirmos frutos para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.